Olá, leoas, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar a leitura do livro O Despertar da Leoa, com o título Levante-se, Transforme Seu Mundo, autora Lisa Beveri, editora Chara, capítulo 9, áudio 25. À medida que a luz de Deus aumentar, creio que haverá um despertar profético divino. Deus nos dará olhos para ver o que Ele está fazendo, ouvidos para ouvir o que Ele está dizendo e a ousadia para falar a sua palavra com autoridade. À medida que esse despertar acontecer, as barreiras no coração humano desmoronarão. Espere e permita que Deus declare a sua maravilha no mais profundo de seu interior. A capacidade profética de capturar um vislumbre da visão de Deus é contemplar a sua maravilha e adquirir percepção. Sem essa visão, a vida é, na melhor das hipóteses, uma caminhada no escuro. Provérbios, capítulo 29, verso 18. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Jesus não era esquisito, mas onde quer que fosse, ele levava o assombro de Deus. Por quê? Ele só fazia o que via seu Pai fazer. Ele via simultaneamente a humanidade sofredora e a reação do seu Pai Santo a ela. Ele declarava luz e verdade para dissipar as trevas e as mentiras da religião que cegaram os olhos dos filhos de Deus e os separaram do Deus vivo. Outro termo para profeta é vidente. Jesus via o que os outros ignoravam. Ele percebia os sofredores e os proscritos e tocava os impuros. Ele não apenas via as multidões, Jesus via pessoas. Ele via mais do que os homens e mulheres, ele via indivíduos e corações. Jesus via luz em meio às trevas e expunha as trevas que fingiam ser luz. Ele era a luz do mundo e agora você deve ser a portadora dessa luz. Filipenses capítulo 2, verso 15. Apresente-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco nessa sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz noite adentro. Aí está, amadas, uma descrição da nossa caçada no escuro. Resplandecemos a luz dele e a levamos às trevas. Deixamos o mundo perdido e sofredor ver as nossas vidas transformadas. Não nos escondemos das trevas. Em vez disso, nós as dissipamos. As trevas fogem da nossa presença. À medida que a luz se aproxima da dimensão das sombras, descobrimos o que as trevas deixaram para trás. Há muitos que estão escondidos em lugares escuros, esperando pela luz da libertação. É hora de caçarmos e resgatarmos todos os que ainda estão cativos e desesperados por uma mensagem de esperança. Caçando no escuro. Recentemente, tive a chance de caçar no escuro enquanto percorria as favelas sombrias da Índia. O que encontrei no escuro me surpreendeu. Fui a Mumbai como convidada da Life Outreach. Elas fizeram uma aliança com algumas organizações locais que trabalhavam para resgatar mulheres e crianças presas na imundície e no abandono dos bordéis nas favelas. O povo indiano é lindo, a sua cultura pode ser graciosa e gentil, mas as condições das favelas são deploráveis. O que testemunhei fez o ambiente do filme Quem Quer Ser um Milionário parecer limpo. Ratos do tamanho de gatos pequenos se esgueiravam entre o excremento humano e animal que se espalhava pelas vielas e ruas. Quando saí do carro, com um ar-condicionado que me levou em segurança através da insanidade do trânsito de Mumbai, fui completamente transportada para o mundo estranho. Não estranho por ser exótico, mas estranho porque era um mundo em si, uma microcultura de desumanidade. Era a época das monções e a combinação de umidade com calor elevara a condição do ar de estagnado para sufocante. Imediatamente fui atacada pelos cheiros da favela.
uma combinação cáustica de excremento e urina misturados com comida apodrecida, condições de vida imundas e pessoas sujas. O próprio ar era pesado e oprimido por um espírito das trevas. Percebi dois elementos em ação: o belo povo indiano e o espírito brutal que o mantinha cativo. Na favela não havia como encobrir seus efeitos ou atributos. Homens e mulheres cambaleavam sob o peso desse espírito enquanto a pobreza, a corrupção e a depravação pesava sua mão sobre todos. Na tentativa de passar sem ser notada, nossa equipe estava vestida com trajes indianos nativos, mas qualquer ilusão que tivéssemos de que isso pudesse funcionar logo se esvaiu, já que éramos percebidos por todos pelos quais passávamos. O pastor e as guias missionários que nos acompanhavam nos encaminharam apressadamente para a clínica médica que mantinham na região. Essa clínica construiu confiança e ganhou a reputação de amar e servir ao povo. Entrei na sala de espera modesta, onde pacientes aguardavam silenciosamente que o médico os avaliasse. Uma equipe ministerial composta de ex-donas de bordel esperava pela nossa chegada. Entramos em uma sala lateral onde fui instruída que estava ali somente para abençoar as mulheres nos bordéis. De repente, soube que o sermão que trazia em minha mochila seria inútil. Eu estava em um terreno desconhecido e totalmente ciente de que Lisa, a escritora e conferencista, não iria ter êxito ali. Por estarmos disfarçadas, eu não podia usar a minha Bíblia. Minha intérprete falava um inglês limitado e eu não falava hindi. O contato com aquelas pessoas só podia ser feito pelo Espírito de Deus. Para captar tudo o que pudéssemos das histórias delas, colocamos o microfone dentro da minha túnica e amarramos o fio ao redor da minha cintura, prendendo o microfone em um gravador preso nas minhas calças. Uma câmera escondida estava disfarçada entre as voltas da encharpe preta que envolvia o pescoço de outra mulher. Demos as mãos, oramos e entramos nas ruas barulhentas. Tive uma sensação imediata de estar sendo observada, mas esse olhar parecia mais triste do que hostil. Olhei para cima e vi do outro lado da rua uma janela de segundo andar que emoldurava o rosto de uma bela garota asiática. Eu diria que ela não tinha mais de 15 anos de idade. Seu rosto jovem exibia um misto de dor e desesperança. Só então percebi que ela estava atrás de grades, trancada em um bordel. Como responder a um olhar como aquele? Um sorriso não pode ser compartilhado. Eu não podia sacudir a cabeça e riscar que ela interpretasse minha reação como julgamento ou desgosto. Correspondi ao seu olhar, até ela olhar para outro lado. Quando olhei para baixo, vi uma escada. Em sua base estava sentado um grupo de homens irados. Eles encontraram meu olhar com um desdém declarado, como se dissessem: quem vocês pensam que são? Vão embora. Vocês não pertencem a este lugar. Sem dúvida, eu não pertencia mesmo. Nenhum ser humano criado à imagem de Deus pertencia a um lugar tão terrível. Aquele não era um lugar ao qual pertencer, era um lugar do qual fugir. Uma das mulheres sentiu a minha angústia e colocou o braço ao redor da minha cintura. Venha, vou ajudá-la a atravessar a rua. Ela me guiou em meio às pessoas, às bicicletas e os carros que viajavam por ruas enlameadas, sem regras ou faixas. Depois de um dia na favela, aprendi que a única regra que pedestres era não parar depois de ter começado a atravessar uma rua. Você continua andando em frente, destemidamente, independentemente de quantas bicicletas, motocicletas e carros venham em sua direção. Uma vez hesitei no meio da via e duas ex-donas de bordel me rodearam e me empurraram adiante enquanto sacudiam a cabeça. Não pare, nós a protegeremos, e elas o fizeram. O primeiro bordel ao qual chegamos tinha uma área comum de não mais de 1,5 metro por 2,5 metros. Era ali que os clientes esperavam pelas garotas para atendê-los.
Era ali também que as mulheres se reuniam para cozinhar, socializar e cuidar de seus filhos. Da sala sombria, elas podiam observar a miséria da rua do lado de fora. Nesse ambiente, um grupo de mulheres destruídas havia se reunido para ouvir sobre o amor de Deus. Entrei e não pude evitar perceber outra porta. Ela estava levemente coberta por uma cortina e levava a um corredor estreito alinhado com fileiras do que pareciam cabinas de banheiros. Mais tarde eu soube que era ali que as garotas dormiam e atendiam aos seus clientes. Olhando para esse corredor, observei que algumas portas estavam fechadas, o que podia significar que uma garota estava descansando ou ocupada. Voltei a minha atenção para as mulheres que estavam diante de mim. Elas cobriam o chão e a área para sentar que rodeava ambos os lados da sala. Amontoavam-se sob os véus, elas olhavam desconfiadas para nós enquanto entrávamos em fila. A intérprete saudou-as em hindi. Elas ouviam atentamente e respeitosamente, acenaram no estilo indiano único. Não demorou muito até que ouvi o meu nome na mistura de palavras em hindi. As cabeças se voltaram à minha direção. Dei uma olhada desesperada para o pastor. Ele respondeu, levantando o braço e repetindo a advertência anterior. Abençoe-as. Elas estão esperando por você. Estão aqui há 2 horas. Apresentei-me e disse de onde eu vinha. Disse a elas que tinha 4 filhos e um neto a caminho. Minhas palavras pareciam vazias e ocas aos meus próprios ouvidos. O que minhas referências de vida poderiam significar para aquelas mulheres? Tudo o que elas conheciam desaparecia diante da minha normalidade norte-americana. Mas elas foram educadas e acenaram ligeiramente. Compartilhei como havíamos viajado uma grande distância para que elas soubessem que não estavam sozinhas. Mulheres do mundo inteiro as tinham em seus corações e choravam pela dor delas. O que isso queria dizer? Elas não estavam sós. A notícia sobre o desespero delas havia escapado das favelas. Outras choraram por suas perdas. Contei a elas quantas mulheres levavam as filhas da Índia escondidas em seus corações perante o trono de Deus em oração. Os rostos delas começaram a brilhar com lágrimas silenciosas. Às vezes pergunto-me se realmente entendemos o poder da concretização de uma conexão. Não estamos sós em nossas lutas, não estamos sós em nossas esperanças. Jesus prometeu estar sempre conosco. Confessei o meu arrependimento pessoal. Como em minha juventude eu desperdiçara a mesma pureza sexual e dignidade que havia sido roubada delas à força. Eu tinha escolhido a promiscuidade, porém mais tarde abri a porta para Deus, e o seu amor inundara minha vida e me salvara da destruição. Elas se inclinaram para mim. Senti o Espírito Santo iluminar cada uma daquelas mulheres. Elas não eram uma coleção de mulheres, eram filhas individuais. Toquei cada um de seus rostos, um por um, e confiei que Deus, do mesmo modo, estenderia sua mão e acentuaria as minhas palavras humanas com o seu espírito. Enquanto eu fazia contato, declarava suavemente: Deus tem um plano para a sua vida. Lágrimas desciam pelos seus rostos, voltados para cima diante dessa menção a um Deus que as havia procurado e visitado nas trevas do seu cativeiro. Elas sabiam intimamente o que significava viver sob a opressão e os esquemas de outros. Cada garota estava vivendo o pesadelo que outra pessoa planejara para a sua vida. Cada uma das mulheres que entrevistei fora raptada ou enganada, sendo lançada em uma vida de cativeiro sexual. Elas tinham sido levadas cativas pela promessa exatamente daquilo que eu agora oferecia: esperança. Cada uma ousará algo mais? Um emprego melhor, uma educação melhor ou apenas ser amada? Algumas esperavam escapar da pobreza cruel de suas aldeias. Essas mulheres ouviam mentiras de homens e mulheres em quem um dia confiaram. Eram histórias de tios, maridos, irmãos, primos e tias, e até de amigos que as venderam.
O sonho delas de uma vida melhor foi usada para atraí-las. Pedi que elas tivessem esperança novamente, para confiar em Jesus, o Filho de Deus, que não podia mentir. Também disse outras coisas a elas, coisas que agora esqueci, frases e palavras que, se fossem repetidas nestas páginas, poderiam soar infantis ou terapêuticas em nossa sociedade ocidental, mas no momento elas foram inspiradas pelo céu. Sem qualquer som de trombetas, uma atmosfera do céu invadiu aquela área apertada. Uma conexão havia sido feita quando elas responderam ao Deus vivo que oferecia esperança a cada uma delas. Ao sentir essa mudança e a minha inadequação para me comunicar, voltei-me para o pastor. Ele orou com aquelas mulheres e por elas. Quando ele clamou ao céu, as mulheres do nosso grupo se moveram para o meio daquelas filhas preciosas e abraçaram cada uma, cercando-as em oração. Naquele momento parecia que as paredes tinham recuado. Percebi um cliente enquanto ele saía, puxando o feixe de suas calças e lançando um olhar de desgosto sobre o ombro. Nós éramos os visitantes incomuns. Focada e feroz. Considere a seguinte passagem bíblica. Mas eu creio que os desafortunados um dia serão socorridos por ti. Tu não os decepcionarás. Os órfãos não serão órfãos para sempre. Quebra o braço direito dos perversos, quebra o braço esquerdo do homem mau, procura e destrói todos os indícios de crime. A graça e a ordem do Eterno vence, a impiedade perde, a vítima reage, o coração dos desesperados começa a bater forte, à medida que verifica sua respiração. Os órfãos ganham paz, os sem-teto ganham um lar, o reinado do terror acabou, o governo dos chefes de quadrilha chegou ao fim. Salmos, capítulo 10, dos versos 14 ao 18. E paramos por aqui a nossa leitura e logo voltaremos para dar continuidade. Deus abençoe.